Tudo bem, pessoal? Dica rápida aí para o Enem: suicídio na sociologia do Durkheim. O Durkheim vai classificar o suicídio como tendo uma razão externa, diferentemente do que as outras ciências humanas, inclusive a psicologia e a psiquiatria, porque classificavam o suicídio como sendo de uma causa interna ao indivíduo. O Durkheim vai dizer que o suicídio é um fato social e, por ser um fato social, ele tem uma origem externa. Ele é provocado então por elementos externos que, conjugados ao longo da existência humana, chega num determinado ponto em que o indivíduo acaba por atentar contra a própria vida. Esse processo em que o indivíduo desenvolve a coragem para tomar a providência de dar fim à própria vida é o que o Durkheim vai classificar como correntes suicidógenas, tá? O Durkheim também classificou o suicídio em 3 tipos: suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Suicídio egoísta é aquele em que o indivíduo tem pouco vínculo social. Ele está numa posição de desintegração social e, uma vez que ele está desintegrado do grupo social, ele não encontra sentido em permanecer vivo. O suicídio egoísta, ele é tipicamente encontrado em situações em que o indivíduo se compromete com dívida, em que o indivíduo se sente preterido pelo amor, né? Em que o indivíduo é muito cobrado e, portanto, ele dá cabo da própria vida num sentido de punir também quem fica, né? Esse é o típico suicídio egoísta. O suicídio altruísta é aquele que acontece em razão do indivíduo gostar demais da sociedade ou da causa da qual ele defende. Então o indivíduo está tão ligado à sociedade que ele coloca a sociedade ou a causa da qual ele está ligado muito mais importante do que ele mesmo ou ela mesma. E aí ela tem coragem de tirar a própria vida. Então são 2 casos específicos do suicídio altruísta. O caso do Getúlio Vargas, em que o indivíduo se mata para entrar para a posteridade, para se martirizar, e o outro caso, aquele em que ele entrega a própria vida em nome de uma causa específica, como o caso dos kamikazes japoneses que jogavam seus aviões contra os alvos durante aí a Segunda Guerra Mundial, ou mesmo os talibãs, por exemplo, que amarram um cinturão-bomba e se explode juntamente com uma coletividade, ou atentados como o que aconteceu às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em que o indivíduo lançou o próprio avião com ele dentro no alvo. Esse é o típico suicídio altruísta. E por fim, o suicídio anômico é aquele em que o indivíduo ele não concorda com a regra social, ele está descontente com a regra social, ele considera que a regra social é injusta, é incoerente, ele acredita que a regra social tem um sentido de prejudicá-lo, ele faz com que essa regra social não atinja propriamente os seus objetivos, a sua perspectiva. Então, aquele caso daquele jovem que entrou na escola no Realengo, no Rio de Janeiro, atirou contra muitas crianças e depois se suicidou, é o típico suicídio anômico. O indivíduo estava contrariado com a regra social, ali naquela escola ele tinha sofrido bullying, ele já tinha uma contrariedade em relação ao grupo social, vivia numa posição de isolamento, depois perdeu a mãe. Esse caso ainda se agravou muito mais. Então ele toma a providência de atirar contra as pessoas, professores e alunos daquela escola, no sentido de fazer uma limpeza, uma vingança pessoal por tudo aquilo que ele nutria ao longo do processo histórico, e depois ele dá cabo à própria vida. Esse é o típico suicídio anômico. Tudo bem? Valeu a dica, tudo de bom para vocês, sejam felizes nas provas e no Enem.